Fala galera, hoje é dia de Superman entre a foice e o martelo. É uma história da DC, escrita por Mark Millar e desenhada por Dave Johnson e Kilian Plunkett no ano de 2003. O que aconteceria se a nave que trouxe o Superman quando criança, ao cair na Terra, ao invés de aterrissar nos Estados Unidos, fosse parar na União Soviética Comunista? Entre a Foice e o Martelo, ou Red Sun no original, é uma história do selo Elseworlds, ou seja, não faz parte da cronologia oficial da DC. Não afeta em nada a linha tradicional dos heróis da editora. Essa reimaginação é mais um dos mundos distintos do multiverso, sendo a Terra 30. Inclusive, para entender melhor o que é o selo Elseworlds, eu já fiz vídeo explicando e vou deixar o link para ele aqui na descrição. E antes de continuar o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre outros vídeos que vêm por aí. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa na década de 1950, durante a Guerra Fria. A corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética era cada vez mais intensa. Mas isso muda quando um rumor começa a surgir. Os soviéticos tinham uma super arma secreta, um homem, na verdade, um alienígena. Perry White, o editor-chefe do Planeta Diário, o maior jornal de Metrópolis, liga para sua melhor repórter Lois Lane, ou melhor, Lois Luthor, porque aqui ela é a esposa do cientista Lex Luthor. Lois é acionada para assumir uma reportagem sobre esse tal super ser. Então, em Washington, na Casa Branca, o presidente Eisenhower faz um anúncio que mudaria o rumo do mundo. Os soviéticos oficializaram a existência dessa criatura mais eficaz que qualquer bomba nuclear. Um ser que tinha super força, podia voar, soltar raios pelos olhos, sopro congelante, hipervelocidade, super audição. Ele não era um homem, era um super-homem, um Superman. Criado por um bondoso casal numa fazenda coletiva no interior da Ucrânia, lugar onde a sua nave aterrissou quando bebê, o Superman é dedicado ao socialismo, trabalhando ao lado de Stalin na expansão do Pacto de Varsóvia, ou seja, anexando aliados à causa soviética e ao Partido Comunista. Isso deixa os Estados Unidos em pânico, já que a sua soberania como maior potência do mundo estava abalada. Esse super ser seria um ponto decisivo na Guerra Fria. Por isso, o presidente contrata o homem mais inteligente do mundo para trabalhar para o seu governo. O cientista norte-americano Lex Luthor, funcionário nos laboratórios Star. Lex é um super gênio capaz de aprender uma língua estrangeira por áudio ao mesmo tempo que lê um livro, sendo isso só uma distração enquanto joga xadrez com outros vários cientistas e vence todas as partidas. Luthor é bem ciente do seu alto intelecto e por isso tem muito pouca consideração pelas mentes inferiores. Ele é casado com Lois, mas sempre coloca qualquer desafio à sua capacidade acima de qualquer coisa. Então Jimmy Olsen, um agente da CIA, é enviado para monitorar que Lex inicie pesquisas para que, de alguma forma, os Estados Unidos superem a União Soviética. O Superman é um herói. Ele é responsável por vários salvamentos e atos altruístas pelo mundo, não só na União Soviética. Então Lex arma um plano com a autorização do presidente dos Estados Unidos. Em 1957, os soviéticos tinham feito o lançamento do satélite Sputnik 2, e com tecnologia de interceptação, Lex consegue derrubá-lo. Mas o local da queda seria o centro de Metrópolis, o que causaria a morte de vários inocentes. É nesse momento que o super ser que apenas lutava pelo que era certo, surge pela primeira vez nos Estados Unidos, impedindo uma catástrofe onde quer que fosse, como previsto por Lex Luthor. O Superman aparece e pega com as mãos aquele satélite em queda. Mas mesmo assim, alguns destroços atingem o prédio do Planeta Diário, quebrando a estrutura no seu topo.
O Superman consegue desviar o satélite e jogá-lo no fundo do mar. Assim, ele volta a tempo de evitar a queda daquele globo do planeta Diário, salvando a vida de uma jovem criança. Nesse mesmo lugar, na frente do prédio, ele vê pela primeira vez Lois Lane. E imediatamente, uma tensão entre os dois acontece. Mas mesmo sentindo as batidas do coração dela aumentando, o Superman nem sequer fala com Lois, porque vê no seu dedo que ela era casada. O plano de Lex deu certo. Assim, ele recupera os restos do satélite onde continha agora material genético do Superman. E com isso, ele poderia iniciar a criação de um clone. Enquanto isso, o Superman volta para a União Soviética, onde recebe uma homenagem dada por Stalin, comemorando o Dia do Superman. A ideia dessa festa era também para conseguir mais aliados aos soviéticos, entre eles Themyscira, a Ilha Paraíso das Amazonas. Para isso, a princesa Diana é apresentada ao Superman, que fica bastante impressionada com ele. Só que o Superman é forçado a sair da sua própria festa quando vê que Piotr Kozlov não estava ali. Kozlov era o chefe da polícia do governo, braço direito e filho ilegítimo de Stalin. E nesse momento, ele estava bêbado e extremamente descontente a alguns quilômetros dali. Kozlov estava com raiva de tudo, especialmente do Superman, porque a chegada dele acabou reescrevendo a ordem de sucessão do poder da União Soviética, que logo depois de Stalin seria para ele, mas agora o comando seria do Superman. Mesmo o Superman dizendo que não queria se envolver com política e muito menos ser líder. Ele só queria fazer o certo e ajudar as pessoas, mas a população clamava pelo Homem de Aço. Kozlov é quem faz o trabalho sujo de Stalin, tanto que foi responsável por acabar com um casal que propagava panfletos anti-Superman pelas ruas de Moscou. Um casal que foi assassinado na frente do seu pequeno filho, que provavelmente não tinha nem 9 anos de idade, mas que nunca esqueceu disso. Kozlov também nunca vai esquecer o olhar da criança. Ele tá cansado desse trabalho, cansado de trabalhar para um sistema que não importa o quanto ele se esforce, nunca vai chegar ao topo com a presença do Superman ali. Assim, Kozlov dá um tiro na própria cabeça. Mas o Superman não permite e com a sua super velocidade pega a bala que o mataria. Kozlov estava furioso, tão furioso com o seu pai, que nem admite ser sangue do seu sangue, tão furioso que arquitetou algo. E antes que ele pudesse continuar, o Superman o interrompe, dizendo que ouviu pedidos de ajuda em Moscou. Joseph Stalin foi envenenado na sua própria festa. E pouco tempo depois, ele morre. Kozlov ficou abalado com a morte do seu pai e caçou algum culpado até encontrá-lo e fuzilá-lo em praça pública. A União Soviética fica sem um líder, e o Partido Comunista implora para que o Superman substitua Stalin, mas ele se recusa. Ele nasceu com privilégios, com todos esses poderes, então ele ser o líder seria uma contradição com a ideologia do seu país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Lex Luthor seguia com o seu plano, tentando conter o expansionismo socialista soviético. A corrida armamentista agora era uma corrida super-humana, porque Lex tinha criado um clone bizarro do Superman. O clone é fisicamente monstruoso e imperfeito, mas é tão poderoso quanto. Assim, ele é enviado ao lado de um submarino carregado de mísseis pelo Canal da Mancha, na intenção de atrair o Superman. Então, quando ele chega, o bizarro o ataca, mantendo uma luta com alto poder de combate. O problema é que isso causa danos colaterais e os mísseis daquele submarino são disparados acidentalmente. A luta gera destruição e morte em Londres, mas quando os dois super seres olham aquele míssil, instintivamente, o clone se torna muito parecido com o original e congela o Superman para que não vá atrás dele, enquanto o bizarro partia em direção ao míssil. Ele desvia o disparo até o espaço, e a criatura acaba se sacrificando numa grande explosão que pelo menos salvou milhões de vidas no processo.
O monstro bizarro pode ter sido criado por Lex, mas tinha a essência do Superman, tanto que nesse instante, nos laboratórios Star, Lex liga para sua esposa Lois e diz que o casamento está em sério risco. Ele não vai poder mais sair do laboratório, porque ele foi derrotado pela inteligência do clone do Superman numa partida de xadrez, e isso era inadmissível. Tanto que ele matou outros cientistas ali que trabalharam nesse projeto para que isso não se tornasse um assunto público. Lex vai dar a própria vida se necessário para superar e derrotar o Superman agora, o único adversário que já encontrou a sua altura. Lex sai dos laboratórios Star e funda a Luthor Corp, dedicando a sua vida agora unicamente à destruição do Superman. Na União Soviética, depois disso tudo, um tempo depois do funeral de Stalin, o Superman continua desinteressado dos assuntos políticos, mas pelas ruas de Moscou, ele tem um encontro com uma antiga amiga da época que vivia na fazenda coletiva, Lana Lazarenko. Ela gastou tudo o que tinha para ir até o funeral de Stalin, e agora ela anda pelas ruas com os seus 2 filhos, esperando numa fila para conseguir um pouco de comida, ao lado de muitas outras pessoas que passam pela mesma situação. Então, ao ver o sofrimento de uma antiga amiga, o Superman percebe que os seus poderes poderiam ser usados para um bem maior, para evitar que as pessoas passem fome ou necessidade. E não existe nenhuma boa razão para que ele não faça isso, para que ele não ajude o seu povo. Então assim, ele decide assumir a liderança do seu país e transformar o regime soviético numa utopia comunista. 20 anos se passam, e agora, na década de 70, as ações do Superman, que buscam trazer aos governos ordem e perfeição, se espalham por todo o mundo. A utopia comunista do Superman toma conta da maioria dos países. Os únicos que continuaram com a ideologia capitalista foi os Estados Unidos e o seu parceiro econômico, o Chile. E inclusive os dois ficam à beira de um colapso por isso. Os Estados Unidos agora é um país decadente, comandado pelo presidente John Kennedy depois do assassinato do ex-presidente Richard Nixon. Enquanto a União Soviética caminhava para ser uma utopia onde não existiria mais fome, pobreza e nem doenças. O problema é que para alguns isso era basicamente uma privação da liberdade. As pessoas eram observadas e ouvidas por um super ser a milhares de quilômetros de distância que monitorava todo o planeta. E atos de desobediência eram punidos fazendo uma espécie de lavagem e controle mental tecnológico imposto pelo regime do Superman. Durante todo esse tempo, Lex Luthor fez vários planos para tentar acabar com o Homem de Aço. Ele criou seres como o Parasita, Metalo e vários outros oponentes, mas nenhum deles funcionou. O único momento que algum tipo de dano foi causado foi numa parceria com o Brainiac, uma inteligência artificial alienígena de nível 12, que diminuiu e engarrafou a cidade de Stalingrado. E esse era o maior fracasso do Superman, porque não existia forma de reverter esse estado. Nesse período, a princesa Diana se denominava como Mulher Maravilha. Ela e o Superman trabalhavam em dupla e usavam os seus poderes pelo bem mundial, onde Themyscira se uniu completamente ao regime soviético. Só que Diana tinha sentimentos a mais pelo Superman, que mesmo com a sua supervisão, não era capaz de perceber. Em Metrópolis, nos Estados Unidos, nesse período, Perry White se aposenta como editor-chefe e coloca Lois Luthor no seu lugar. Inclusive, recebendo uma festa de despedida com a participação de Iris West e do repórter Oliver Queen, entre vários outros. Menos Barry Allen, que deveria estar ali, mas como sempre, estava atrasado. O problema é que Perry diz que o planeta diário está em decadência, e Lois iria precisar de alguém ao seu lado, já que o seu marido é totalmente ausente, obcecado pelas suas pesquisas. Lois e Lex mal conversam, eles não se veem a não ser uma vez por ano no seu aniversário de casamento. Mas Lois
nunca conseguiu seguir a sua vida com mais ninguém, porque ela nunca esqueceu e nunca mais se sentiu como o da primeira vez em que viu o Superman. Enquanto isso, na União Soviética, um homem aterrorizava a utopia do Superman. Um homem mascarado e com uma roupa de morcego. Um anarquista que vê o comando do Homem de Aço como sendo uma opressão. Esse homem se denominava de Batman. Roslov agora é líder da KGB, mas ainda sente inveja do Superman porque ele queria o comando para si. Por isso, ele se torna um aliado desse Batman soviético. Mas esse homem morcego é órfão por culpa de Roslov. Então ele promete que depois que o Superman cair, Roslov seria o próximo. O Batman é o único que conseguiu incomodar o Homem de Aço e continuar vivo ou à solta. Então Lex Luthor vê o seu potencial e também se torna um aliado. E assim, com a sua tecnologia, eles criam um plano. O Batman é mais habilidoso que qualquer outro ser humano e consegue até mesmo enganar e capturar a Mulher Maravilha com o seu próprio laço da verdade. Só que o alvo não era ela. Ela era só uma isca para atrair o Superman. Durante uma comemoração onde fogos de artifício deveriam comemorar o regime comunista, eles foram alterados para mostrar o símbolo do morcego, para chamar a sua atenção. O Superman ouve o pedido de ajuda da Mulher Maravilha e parte ao seu encontro, mas isso era uma armadilha. Quando ele chega, o Batman tem uma bomba acoplada dentro do seu próprio corpo, mas não é isso que iria parar o Homem de Aço. O que iria pará-lo são faróis com raios que imitam um sol vermelho, uma radiação que retira os poderes do Superman. Porque graças aos estudos de Lex Luthor, ele descobriu que esse era o Sol do seu planeta natal, e que essa era uma das fraquezas do Superman. O plano dá certo, e o Superman se torna basicamente uma pessoa comum à exposição dessa luz, deixando-o sem poder nenhum. Então o Batman aproveita e o ataca. O Homem de Aço, incapacitado, é deixado numa espécie de cativeiro. Mas nesse instante, ele pede para que a Mulher Maravilha o ajude de todas as formas possíveis, independente das consequências. Amarrada com o laço da verdade, ela usa toda a sua força, fazendo o que for preciso para se soltar, e assim ela rompe a sua amarra. Então, imediatamente, ela tira o gerador que dava energia para aquela luz vermelha, fazendo com que o Superman recuperasse os seus poderes. Ele se liberta do cativeiro, mostrando que o plano do Batman falhou. Mas o Homem-Morcego não vai tolerar ter o cérebro comandado com uma espécie de robô. Ele prefere morrer antes que isso aconteça. E por isso, ele aciona aquela bomba interna. Mas não antes de revelar ao Superman que quem o ajudou nesse plano, quem traiu o Homem de Aço, foi Peter Roslov. A quebra do laço da verdade quebrou algo dentro da Mulher Maravilha também. E ela fica catatônica, gravemente ferida, como se algo tivesse sido desligado na sua mente também. Ela passa a viver debilitada numa cama, e quem fica aos seus cuidados é Roslov, agora com a mente alterada. O plano de Lex e do Batman falhou. Mas o Homem-Morcego passou a ser visto como um símbolo da luta contra a opressão e a falta de liberdade, onde a resposta direta a essa ordem do Superman era o caos. Enquanto isso, Lex Luthor agora precisava de novos planos. Então o governo dos Estados Unidos lhe conta que o Superman não é o único alienígena que surgiu na Terra. Alguns anos antes, houve o caso Roswell, e tanto a nave quanto o ser que caiu nela era mantido na Área 51. Ali, Lex encontra a criatura morta. Era Abin-Sur. Dentro da nave havia também uma espécie de bateria de energia e um anel verde. Então Lex percebe que aquilo não é um simples anel, e sim uma arma extremamente poderosa. Décadas se passam e agora o Superman já tem 63 anos. O cérebro de Brainiac capturado no seu último combate foi reprogramado e agora ele é o seu aliado, criando até mesmo uma fortaleza na Sibéria, a Fortaleza de Inverno. O Batman virou um símbolo da luta contra o comunismo e a imagem dele é seguida por muitos rebeldes.
os Homens Morcego. O mundo tá em ordem. Quase não existem suicídios nem crimes em geral, nem sequer existiam acidentes. Só chovia quando Brainiac permitia, e a expectativa de vida dos humanos agora era de 130 anos. Não havia pobreza, desemprego, mas também não havia escolha. Tudo era comandado e observado pelo Superman, que escraviza as pessoas que se opõem a ele usando o chip implantado no cérebro para criar obediência. O seu único fracasso na vida continua sendo Stalingrado, onde as pessoas viviam em miniatura, engarrafadas ali, podendo ser destruídos até mesmo por fungos ou pequenos insetos a qualquer momento. Mas tudo era bem diferente nos Estados Unidos, que cada vez mais caíam em declínio. Só que as coisas mudam em 2001, quando Lex Luthor se torna o presidente dos Estados Unidos, inclusive com Jimmy Olsen como vice. Usando a sua experiência científica, ele devolve prosperidade ao seu país, criando um mercado interno rígido, onde ele tinha controle absoluto sobre todas as notas de dólar distribuídas nos Estados Unidos. Mas tudo isso, na verdade, era parte de um plano mais geral para provocar o Superman. Lex não se importava com as pessoas, só com a sua obsessão. Lex mostra a Jimmy Olsen o seu novo plano que vem desenvolvendo há muito tempo. Ele demorou 18 anos para entender o funcionamento daquele anel e como poderia ser recarregado com aquela bateria. Até descobriu o seu lema e que ele era energizado com força de vontade. Assim, escolhendo o homem com a maior força de vontade, o coronel Hal Jordan, que integra e lidera o projeto Luz Verde, se tornando o primeiro Lanterna Verde. Enquanto isso, as Amazonas, agora lideradas pela Mulher Maravilha, também não aprovam as atitudes do Superman. Ela percebe o quanto o governo do Homem de Aço acabou se tornando uma ditadura. Como ele só desejava o poder e não se importava com as consequências, como aconteceu quando ele pediu que ela quebrasse o laço da verdade. Então Lois é mandada até Themyscira para conseguir uma aliança com as Amazonas. Na fortaleza de inverno da Sibéria, Brainiac tenta convencer o Superman que a melhor coisa a fazer é invadir e tomar os Estados Unidos à força, já que era o único lugar contra o regime comunista. Mas o Homem de Aço não deseja isso, já que ele nunca precisou de uma guerra para aliar outros países ao seu comando. Só que nesse momento, com tudo preparado para sua cartada final, Lex surge na fortaleza, invadindo o local por maior que seja a segurança dali. Lex chega para enfrentar o Superman nos seus próprios termos, com a inteligência. Mas nesse instante, Brainiac puxa Lex para dentro dos circuitos da fortaleza, para que ele seja transformado em mais um dos robôs de mente alterada, acabando assim, de uma vez por todas, com esse conflito que já dura há anos. Brainiac diz que era algo que deveria ter sido feito há muito tempo, até porque com uma inteligência como a de Lex, ele poderia ter feito o próprio Superman querer cometer suicídio em 14 minutos. Com isso, Hal Jordan ativa a tropa dos Fuzileiros Verdes, com integrantes de sobrenome como Gardner, Stewart, Rayner e até mesmo Scott. E enquanto isso, o Superman sem mais opções partia numa invasão aos Estados Unidos. Todos os Fuzileiros Verdes partem ao ataque, mas nem eles seriam capazes de derrotar o Superman dessa forma, com um anel à base de pensamento, sendo que ele pode se mover até 10 vezes mais rápido que isso. Nesse instante, Mulher Maravilha surge liderando um segundo ataque, levando as Amazonas. Mas elas são derrotadas facilmente também. E direto da Casa Branca, nos Estados Unidos, é liberado um grupo de vilões criado por Lex nesses anos todos, até mesmo com monstros como Apocalipse. Só que mais uma vez, o Superman estava ali para pará-los. Nesse momento, a nave de Brainiac acompanhava o Superman, e quando o Homem de Aço chega de fato nos jardins da Casa Branca, ele encontra a primeira-dama, Lois Luthor. O Superman pede para que ela se retire, porque ele vai destruir tudo ali e não quer feridos no processo.
Mas Lois diz que não vai sair. Aquele é o seu lar. E ela ainda tem uma última arma no seu bolso. Assim, usando a sua visão de raio-x, o Superman vê um envelope. Uma carta escrita por Lex, já que, como diz o ditado, a pena é mais forte que a espada. E com apenas uma frase escrita ali, o Superman desaba. Como Brainiac previu, com uma inteligência como a de Lex, ele poderia fazer o Superman querer se matar dali a 14 minutos. Tudo isso, todos esses conflitos, era tudo para essa cartada final. Esse era o plano de Lex, destruir o Superman de dentro para fora. Então Lois vê essa cena e abre a carta para entender finalmente o que ela dizia. E a frase escrita ali era: "Por que você simplesmente não põe o mundo inteiro numa garrafa, Superman?" Era isso o que ele estava fazendo. Comandando o planeta da sua forma, ele não era diferente de Brainiac, da atrocidade que ele tinha feito em engarrafar Stalingrado. O Superman era um alienígena violentando uma espécie menos desenvolvida. Deixando a humanidade sozinha, ela caminharia da sua própria forma, e ninguém externo tinha o direito de interferir. Lex estava certo. O mundo deveria ser livre para cometer os seus próprios erros. Ele não pode simplesmente pegar tudo e comandar do jeito que bem entender. Forçar alguém a seguir os seus ideais. Com isso, o Superman diz a Brainiac que pare o ataque. Mas nesse momento, é revelado que Brainiac não tinha realmente sido reprogramado. Quando isso deveria ter acontecido, Brainiac mentiu para poder tomar o controle do mundo quando achasse melhor, já que em vez de engarrafar cidade atrás de cidade, era mais fácil fazer como o Superman fazia, engarrafar todo o mundo de uma só vez. Assim, usando uma energia verde que o enfraquece, Brainiac ataca o Homem de Aço. Mas dentro dos circuitos da fortaleza existia o humano mais inteligente do mundo. Lex Luthor tinha resistido naqueles circuitos internos e, igual fez com o Superman, de dentro para fora, começa a destruir a sua programação, travando a máquina de longe, dando chance para o Superman acabar com o Brainiac. O problema acontece quando a nave destruída começa uma contagem regressiva para a detonação. Brainiac tinha um dispositivo de segurança de autodestruição. Essa explosão poderia dizimar todo o planeta Terra e todo o sistema num raio de 25 milhões de quilômetros. Assim, o Superman leva a nave para o espaço o mais longe e o mais rápido possível, onde a explosão apenas o afetaria, o matando. Mas pelo menos salvaria o planeta. Essa era a última jogada de Lex, o seu checkmate. E enquanto isso acontecia, o Superman admite que foi uma boa jogada. Lex Luthor conseguiu. Sem o Superman, o Império Soviético caiu no caos, até que os Homens Morcego ressurgissem e devolvessem a justiça às ruas. Em 6 meses, Lex estava comandando a economia do antigo Império Comunista. Luthor se muda para a Fortaleza de Inverno na Sibéria, onde encontra as anotações do Superman e realmente percebe que algumas delas eram boas ideias. E integrando isso à sua nova filosofia, ele cria o Luthorismo, formando agora os Estados Unidos Global, ingressando vários países por todas as partes do mundo. Em 2004, Lex ganhou a reeleição à presidência de forma esmagadora, com, de alguma forma, até 101% dos votos. Com seu comando, o câncer e a AIDS desapareceram. A diabetes e a cegueira foram erradicadas. O planeta entrou em paz e estabilidade. Com 75 anos, o seu governo era composto por artistas, escritores, filósofos e cientistas. Com 120 anos, todo o sistema solar já tinha sido colonizado. A expectativa de vida agora era de 180 anos. E no fim da sua vida, ao lado de Lois, ele responde sobre qual foi o seu maior feito. E a resposta é: derrotar o alienígena, salvar o seu povo do Superman. No funeral de Lex Luthor, na antiga Metrópolis, agora rebatizada de Lexor, o Superman estava lá.
Ele não tinha morrido na explosão, mas agora ele vivia disfarçado como um civil, usando um sobretudo e óculos, sendo apenas um simples humano, sendo um jornalista. Por muitos anos, a linhagem de Luthor foi passada adiante, onde os seus descendentes seguiram seus passos alcançando grandes descobertas científicas. Lena Luthor, Lombard Luthor, Lori Luth, Lex L, Jordan L, Lana L e um bisneto cientista que inclusive tinha o QI mais elevado que o próprio Lex, o jovem Jor-El. Nesse futuro distante, a Terra está sofrendo com alterações do Sol. O antigo Sol amarelo se tornou um gigante vermelho. E logo o Sol iria engolir a Terra. Jor-El diz que esse pode ser o fim do planeta como eles conhecem, mas ninguém lhe dá ouvidos. Assim, para tentar salvar a vida do seu bebê recém-nascido, o pequeno Kal-El, ao lado da sua esposa Lara, ele o coloca numa pequena nave e o manda para o passado, para o ano de 1938, onde ele poderia ter tempo de fazer a sociedade prosperar e evitar esses acontecimentos de atual destruição. Assim, ele volta e cai numa fazenda coletiva na Ucrânia, onde será resgatado e cuidado por um casal de fazendeiros. A exposição contínua dos seres humanos ao Sol vermelho fez com que a fisiologia dessa criança recebesse os poderes na exposição do antigo Sol amarelo. Por isso, o Superman tem todas essas habilidades. E no fundo, por ele vir do espaço numa nave, ele é considerado um alienígena. Mas sim, esse Kal-El pode ser considerado um parente distante de Lex Luthor. Então a caça ao alienígena que Lex tanto falava, na verdade não era de alguém tão diferente a ele próprio, porque se tratava também de um ser humano. Lembrando que essa explicação é usada unicamente aqui nesse universo alternativo, dando a interpretação de que esse mundo vive num eterno looping, num paradoxo de existência, onde existe a evolução e depois a destruição, onde tudo poderia acontecer novamente, porque dificilmente os humanos aprendem a lição. E é desse jeito que termina a história. Entre a Foice e o Martelo é talvez, pra mim, a melhor história do Superman. Por se tratar de um universo alternativo fora da cronologia oficial da DC, a história tem a liberdade para fazer qualquer coisa. Então a originalidade usada aqui é bastante alta. Não só com o Superman em si, mas com a representação de todos os outros personagens também. O roteiro é brilhante e foi feito com muita competência. Tudo aqui foi construído com muito cuidado, cuidando inclusive para que o contexto histórico fizesse sentido também. Não fica nenhuma ponta solta e tem um final excelente, que se torna bastante interpretativo, entrando num paradoxo muito interessante. A narrativa é sucinta e usa só o necessário para contar a história que quer contar. O foco aqui é o Superman e Lex Luthor. Todos os outros são realmente coadjuvantes que só fazem a trama andar. E a arte é boa, encaixando muito bem com a proposta da história. A HQ recebeu em 2004 uma indicação ao Prêmio Eisner como melhor minissérie. E agora em 2020 está recebendo uma adaptação em filme feito em animação pela DC. O quadrinho é uma crítica não diretamente ao comunismo ou ao capitalismo, mas sim às lideranças autoritárias, criticando comandantes que parecem querer colocar o seu mundo numa garrafa e impor os seus próprios ideais. O tema da obsessão também é abordado, mostrando tanto a obsessão do poder que o Superman antes rejeitava e aos poucos foi ficando obcecado por transformar a Terra no seu paraíso perfeito. Enquanto Lex é obcecado com o seu único objetivo na vida, que é derrotar o seu oponente. E se em vez disso tudo, eles tivessem observado ao seu redor, ou até mesmo trabalhado juntos antes, o mundo teria sido bem diferente. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.